Graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Evangelho Completo. E se você está aqui, é porque já consumiu ou ainda se alimenta de material pornográfico. O conteúdo que você vai receber aqui servirá para você de diversas formas. Desde que você tenha um coração quebrantado e contrito para abandonar os sofismas, as racionalizações e tudo mais que o nosso orgulhoso coração faz quando começa a imitar o diabo. Eu sou Micaías da Cruz, teu irmão em Cristo Jesus, e sei exatamente como é viver preso a um pecado como este. Eu vivi muito tempo acorrentado ao submundo da pornografia e sei como é impossível ser liberto através do esforço próprio, seguindo dicas, regras legalistas que apenas inflamam o ego do homem natural. E como diz o apóstolo, não tem nenhum poder contra a sensualidade, como está em Colossenses 2:23. Portanto, eu não venho aqui para lhe pedir para fazer algo. Eu não venho lhe pedir nada em troca. Na verdade, eu venho aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus Pai, para lhe dar algo. O Evangelho não vem a nós para nos pedir algo, ele vem para nos dar algo, gratuitamente pela graça de Deus, sem dinheiro e sem preço, como está em Isaías 55, verso 1. Portanto, para ser liberto, é necessário receber aquilo que a Bíblia declara ao nosso respeito como verdade absoluta e então admitirmos a nossa falência. Pois só assim a graça irá superabundar onde o pecado está abundando no momento. Sem este princípio elementar, tudo o que o caro ouvinte terá é apenas uma mente cheia de letras e palavras bonitas, mas sem a unção e o poder do Espírito Santo operando de forma radical nas profundezas do nosso coração. A escritura base que vamos usar em todos os episódios desta minissérie será a mesma. E até que nós possamos ter não somente decorado versículos bíblicos, mas realmente experimentado a aplicação do Espírito Santo em nossas vidas e na vida dos outros, as quais nós iremos testemunhar com poder. Romanos capítulo 6, verso 14 é a nossa escritura. E o texto bíblico diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Hoje, o que mais vemos na igreja visível são pessoas bem intencionadas, dando conselhos, palestras, pregações, escrevendo livros, blogs e etc. Mas usando, entre aspas, a metodologia errada. Para um cristão, é impossível subir a montanha da legalidade, pois a moralidade e a civilidade não vão te ajudar a tirar o fardo. Você precisa primeiramente compreender que a lei não pode te ajudar. Pelo contrário, ela só fará você ter mais desejo pela pornografia, pela masturbação e todo tipo de pecado e imoralidade sexual. Combater o pecado com legalidade, com legalismo, com regras, com lei, é igual você combater fogo com gasolina. O apóstolo Paulo, ele diz que a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15:56. Ou seja, sem a lei o pecado perde força. E em outro lugar ele diz que a lei, ela opera a ira, Romanos 4, verso 15. E ainda, todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, Gálatas 3:10. E resumidamente, até porque este não é o assunto nesta série, as obras da lei é toda e qualquer obra em que o seu ponto de partida para obedecer certos preceitos é você mesmo. Ou seja, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ou então, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo e aquilo outro.
Em todo lugar onde o seu eu tenho aparece primeiro, isso é obra da lei. Então, a metodologia, digamos assim, correta, ela tira o eu de cena. Que ele cresça e eu diminua. Primeiro vem ele, primeiro vem a graça. Não eu, mas a graça de Deus em mim. Esse é o primeiro ponto essencial que nós temos que entender e deixar sermos subservientes à unção do Espírito Santo para que ele aplique e opere isso em nós. Nós vencemos o pecado justamente por causa de não estarmos na lei. Em Filipenses 3, 6 e 7, Paulo diz que ele considerava a justiça irrepreensível que ele tinha obtido como esterco por causa de Cristo. Ele aqui não estava falando de uma justiça que ele tinha porque ele obedeceu certas regras que algumas pessoas inventam na igreja. Você não pode vestir aquilo, você não pode comer isso, você não pode beber aquilo. Ele não está falando de regras autoimpostas que os fariseus criaram. Pelo contrário, ele está falando da justa lei de Deus. E ele diz que considera aquela justiça como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, nós não estamos falando de lei aqui apenas dessas regras idiotas que as pessoas inventam. Estamos falando da lei de Deus. Você não pode se conformar à lei de Deus porque ela vai operar o oposto. Justamente, não porque haja um problema nela, mas justamente porque nós nascemos sobre o pecado. E quando vemos aquilo que é bom, em vez daquilo que é bom nos santificar, nos fazer nós crescermos espiritualmente, pelo contrário, aquilo só mostra a degradação do pecado em nós. De forma que ela serve para nos conduzir ao nosso libertador, ao nosso salvador. E não acharmos que isso vai fazer com que nós sejamos nossos próprios salvadores. Por isso Paulo diz que o pecado não terá domínio sobre vós porque vocês não estão debaixo da lei. Romanos 6,14. Sendo assim, te peço, abandone toda a ideia legalista. As obras da carne nunca foram vencidas com as obras morais da lei. Paulo, ao citar as obras da carne para uma igreja legalista dos Gálatas, ele nunca fez uma lista de obras morais da lei para eles seguirem. Pelo contrário, ele falou sobre algo que o Espírito faz. Ele chamou de fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. Ou seja, aquilo que o Espírito Santo de Deus faz em nós nunca vai contra a santa, justa e perfeita lei de Deus. Porém, nunca é uma conformidade nossa para com a lei. Não é nós se conformando à lei de Deus, querendo obedecer os mandamentos de Deus. Pelo contrário, é o Espírito em nós produzindo frutos pela graça de Deus, e esses frutos, eles não são contra aquela lei. Então, essa pequena introdução que estamos fazendo a esta série é apenas para te dizer que eu profetizo em nome de Jesus que você vai vencer a pornografia e a masturbação. Você vai ter prazer e desejo ardente pela santidade. Você vai ter domínio na área em que você está sendo escravizado. Você terá vitória de maneira simples, mais simples do que você imagina. E você vai glorificar a Deus com a sua sexualidade, ao invés de se tornar um escravo do sexo, deturpando aquele dom magnífico que Deus deu. Agora, é necessário entender certos princípios que a palavra de Deus declara, onde essa liberdade ocorre. Algumas pessoas me fazem perguntas como se houvesse algum defeito nas palavras proféticas do Senhor Jesus Cristo. Eles parecem clientes ligando no saque para fazer reclamação dos produtos com defeitos. Muitos cristãos agem dessa forma, e eu vou dizer que eu já agi dessa forma também no passado. Por exemplo, Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32.
Mas alguém vem e diz: eu conheci a verdade, mas ainda não fui liberto ou liberta. Por quê? É uma pessoa que parece que não está usufruindo da liberdade que Cristo prometeu, como se agora houvesse alguma falha, algum defeito nas palavras de Jesus. Jesus disse que se conhecesse a verdade, você ia ser liberto. E você está como que fazendo uma reclamação. Eu conheci a verdade, mas não fui liberto. Jesus, suas palavras não deram certo na minha vida. Tem algum problema, tem algum defeito na sua palavra profética sobre a minha vida. Não está acontecendo. Como se tivesse algum problema, algum defeito naquilo que Jesus falou. Mas só que a resposta não é difícil, meu amigo e minha amiga. Aparenta ser difícil porque sempre colocamos o problema externo a nós. Sempre o problema vem de fora. Nós nos tratamos com autopiedade, com vitimismo, como se fossem vítimas das coisas. É o diabo, é o mundo, é as pessoas, mas nunca é a gente. E é óbvio que quando você não assume a culpa, você não se considera culpado, você se considera inocente, você nunca vai usufruir do poder de Deus, esse poder perdoador de Deus na sua vida. É desnecessário perdoar inocentes, eles não merecem perdão, eles são inocentes. Perdão é para quem é culpado. E para isso, para você receber esse perdão de Deus que faz algo muito mais do que perdoar, mas vai além disso, um perdão tão grande que vai além de só o perdão, para isso acontecer, você não pode se sentir vítima, não pode se sentir inocente. Você tem que admitir que você é culpado. E para isso você tem que entender que você é culpado porque você não é livre, você é escravo, você nasceu escravo. Nós nascemos escravos, nós nascemos mortos em delitos e pecados. Mas Jesus disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. O texto bíblico não é difícil de entender. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O problema é o orgulho do homem, assim como quando Jesus disse essas palavras aos judeus, você também, assim como todos os outros, vão dizer a mesma coisa. Nós nunca fomos escravos de ninguém, somos descendência de Abraão. Você não assume que você nasceu escravo. Você acha que tem livre arbítrio. Você acha que é livre. Então, é difícil para o seu orgulho, para o seu ego engolir que você é escravo. E você tem que partir do que Jesus está dizendo. Jesus está partindo de uma premissa essencial. O homem não é livre. O homem não tem livre arbítrio. Ele nasceu escravo. A sua vontade é escrava. As suas escolhas é de acordo com a sua vontade. A sua vontade é escrava. Portanto, ele não é livre. Ele faz sempre o que ele quer, porque ele não é livre. É uma escravidão. Ele não pode escolher. Ele não tem liberdade na escolha. Ele só apenas faz... A escolha dele é sempre de acordo com a vontade. E essa vontade é escrava. É a escravidão da vontade. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para isso, você tem que considerar que você não é livre. Quem é livre, quem nasceu livre, não precisa do libertador. É ilógico você dizer que você é livre e que precisa do libertador, que é Cristo. Não tem por que você precisar de Jesus se você é livre. Só aqueles que admitem que são escravos recebem o libertador. Então, se você alega ter conhecido a verdade, mas a verdade não te libertou, admita. E eu sei que vai doer, e dói muito, doeu muito em mim, mas ela liberta, porque é a verdade. Você nunca conheceu a verdade. Porque você vai chegar a uma bifurcação onde ou você conheceu a verdade, como você alega, e para isso Jesus é um mentiroso, porque a verdade não te libertou, então ele mentiu para você, ou então você não conheceu a verdade. E a segunda opção é a única verdadeira. Você pode se auto-enganar dizendo que conheceu, mas é mentira, porque se você tivesse conhecido a verdade, você teria sido liberto. Admita para si mesmo que você não conheceu a verdade. Isso é negar a si mesmo, negar o seu ego e o seu orgulho. O que na verdade você conheceu foi a lei. E a lei não liberta.
A lei é um espelho. Ela mostra as impurezas e imperfeições do seu rosto, mas só que ela não as tira de você. Ela só aumenta o seu desespero e a sua culpa. E a lei, como diz o texto sagrado, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a verdade, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, João 1,17. Você tem que entender que você não pode ser salvo pela lei. Tudo que você conheceu achando que era a verdade, que estava te libertando, não estava te libertando porque não era a verdade. A graça liberta. E o motivo pelo qual você está sendo dominado por esse pecado é porque você está na lei, achando que está na verdade, na graça, e não está. Por isso eu convido a você a fazer uma pequena meditação importante para a sua vida. Por quê? Pergunte a si mesmo, por que eu estou me alimentando de material pornográfico? Por que eu estou fazendo isso? Por que meu hobby, meu passatempo predileto é ficar assistindo pessoas fazendo sexo? Estranhos. Por que eu gosto de ficar vendo pessoas peladas fazendo sexo? Medite nessas perguntas, busque encontrar uma razão lógica e plausível. Eu duvido você encontrar. Não existe, mas eu preciso que você medite nisso, para você entender como que é obsoleto essa busca por prazer totalmente infundada na verdade de Deus. É uma busca totalmente ilógica, sem motivo. É apenas como mostra como nós nascemos escravos da vontade. Não tem lógica nenhuma e não tem verdade nenhuma nisso, mas é preciso que você medite. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu gosto de ficar vendo outras pessoas que eu não conheço, nunca vi na vida, peladas fazendo sexo? Por que eu gosto de ficar vendo essas coisas? Pergunte a si mesmo. Qual que é a razão lógica e plausível para isso? Não existe, porque você vai ver que é isso que é escravidão da vontade, é isso que mostra que você não tem liberdade, você não nasceu livre, que mostra que você precisa de Jesus, o libertador, porque você faz essas coisas que não tem lógica e nem plausibilidade nenhuma, é apenas a escravidão do coração que deseja fazer o que quer, e não o que é lógico, e não o que é verdadeiro, e não o que é plausível. Medite nessas perguntas e eu te encontro no próximo episódio. Até lá. Que Deus abençoe.